Sejam bem-vindos ao Orbit Tips, programa de discussão de técnica cirúrgica aqui do Orbit. Aqui a gente coloca um vídeo cirúrgico de alguma técnica interessante e a gente discute dicas relacionadas ao passo a passo desse procedimento. Eu sou o Felipe Lucato, hoje a gente tem aqui Luiz Roisman para enriquecer a discussão e eu queria agradecer muito o convidado de hoje, Thiago Haas, de Goiânia. Thiago, muito obrigado, valeu por compartilhar esse vídeo com a gente. A gente postou esse vídeo com legenda em inglês, com narração em inglês nos canais do Orbit e do Retina Tips na semana passada, e hoje a gente está aqui para discutir com calma esse vídeo. A ideia do Orbit Tips é exatamente essa, né? É igual um caso de congresso, mas a gente não coloca o caso clínico quando não é relevante, a gente coloca só o vídeo mesmo, vai Sim. pausando e vai discutindo sem aquela pressa do congresso, né? A gente teve essa semana um congresso tão bom, tão legal, tanto caso cirúrgico legal lá, mas muitas vezes deixa aquele gostinho de quero mais, né? É muito rápida a discussão, acaba tudo muito rápido. Aqui a gente tem... Não dá para discutir detalhe, né? Aqui a gente vai com calma. Lembrando que se você que está assistindo tem um caso cirúrgico legal, quer compartilhar com a gente, manda uma mensagem no Insta do Orbit ou mande um e-mail para o retinatips@gmail.com e a gente pode organizar. A gente adora receber vídeos de cirurgiões de locais diferentes aí para compartilhar a experiência e tudo mais, né? Isso aí, Tiagão. Obrigado mais uma vez. Não, obrigado vocês aí por me receberem, né? Muito bom estar com os senhores, vocês dois aí. Dá uma saudade, né? Mas legal. Vamos lá, Filipão, toca o barco aí. Eu vou mostrando o vídeo aqui, vou compartilhar ele na tela, e aí eu vou dar play, não vai ter o áudio, a narração, nem nada. E a gente vai pausando conforme e vai discutindo essa técnica aí. Tá. Bom, então, o nome da técnica, né, é Glued Interscleral Haptic Fixation. Na verdade, ela é uma técnica modificada da técnica de Agarwal, né? É uma técnica de fixação intraescleral. A gente sabe que não existe um padrão ouro de técnicas de fixação, cada um tem uma preferência diferente, cada um resolve esses casos de afasia ou de troca de lente de maneira diferente. E eu acho muito legal essa discussão, porque a gente vai pegando um pouquinho de uma técnica, pegando um pouquinho de um jeito de uma pessoa operar, vai jogando isso na nossa bagagem de conhecimento, e com certeza quando a gente precisa pensar e planejar uma cirurgia, ou quando a gente se depara com alguma coisa diferente ali dentro da nossa cirurgia, a gente tem mais bagagem para resolver os problemas, né? Então o Thiago mandou esse vídeo, eu achei muito legal. Começando aqui. Então, o primeiro passo, eu não sei detalhes desse caso, né? Na verdade, a gente nem se preocupou muito em falar sobre o caso clínico, mas é um paciente que tinha uma lesão corneana ali, provavelmente um trauma, né, Thiago? E já tinha sido suturado. Esse paciente, ele teve assim, cara, essa cirurgia é de uns 4 anos atrás, assim, então eu não vou lembrar muito detalhe, mas era um trauma que eu não lembro se a lente luxou, né, mas que a gente fez uma vitrectomia num primeiro momento e isso é um segundo momento para fazer cirurgia de fixação, né. Você quer que eu fale os passos ou você quer... Não, eu vou falando, a gente vai comentando. O que eu pude perceber aí é que além dessa cicatriz que ele tem na córnea, e graças a Deus foi paracentral, né? Ele não tem, se fosse bem no centro da córnea, seria muito complexo aí mas ele tinha um resto de suporte capsular ali, que não era 360 graus, né? Lembrando que é sempre importante nesses casos, no pré-operatório, tentar ver na biomicroscopia se tem suporte ou não, porque se achar que tem um suporte que dá para pôr a lente, você consegue resolver com um simples implante de uma lente 3 peças no sulco, né? Sim, é claro sim. que de vez em quando você não tem tanta certeza se o suporte está legal ou não, você pode levar uma na esperança de colocar no sulco, mas se lá no intraoperatório percebe que não dá, você já vai preparado para fixar de outra maneira. Mas você começa aí com uma peritomia, né? Você faz uma peritomia às 3... Só para falar nisso que você falou, outro dia os meus residentes me mandaram um paciente para fixação, para eu ver, né? Na lâmpada de fenda. E quando você olhava reto pela dilatação, você não via a mesma cápsula. Mas se você tiltar a lâmpada de fenda um pouquinho, tiltar o olho, né? Inclinar bem assim a lâmpada de fenda, você conseguia ver um resquício de cápsula.
ali atrás da íris. Então, foi suficiente para eu fazer só, como você falou, o implante O secundário. implante. Então, às vezes não parece que não tem, mas se olhar com cuidado, às vezes tem, e realmente aí a cirurgia fica 5 minutos, muito mais Mais tranquilo, tranquilo. com resultado melhor. E às vezes você não vê na lâmpada de fenda, mas consegue ver no intraoperatório, Sim, justamente sim. tiltando o olho, né? Então, às vezes vale a Sim. pena levar uma, sei lá, de repente você programou de colocar uma Acryos, mas tem também uma 3 lente de peças. 3 peças ali debaixo da manga, se precisar. Uhum. Então você começa com a peritomia, fazendo ali com as 13 às 9 horas, abrindo a conjuntiva. Sangra bastante, ainda mais num olho desse, pós-trauma, né? Então, fazendo cauterização dos vasos ali no local. E achei bem legal esse jeito de fazer o flap, né? Normalmente, quando eu faço Acryos Goretex, eu começo o sulco perpendicular à área que você está fazendo e depois vou criando um túnel, mas fazer desse jeito como se fosse fazer um sulco escleral para passar uma faixa, né? Sim. Achei muito bacana. Eu vou mostrar aqui para se você quiser comentar, mas você faz uma incisão numa profundidade boa. Só para lembrar as medidas, 180 graus, né? 3,9 e esse flapzinho é 2 por 2, 2 milímetros por 2 milímetros. Né? Uhum. E legal que você finaliza ele com uma tesoura, fica bem regular, bem bonitinho, né? Você criou ali primeiro o túnel, numa profundidade boa, para ele não ficar muito raso, e no final vai com uma tesoura abrindo ele um quadradinho. Essa questão aí que você falou da profundidade é interessante, porque às vezes você faz nessa técnica, se você faz um flap muito superficial, fica até difícil para você achar o plano ali para você fazer o túnel, né? Então, você fazendo uma espessura boa é importante. Essas técnicas sempre são recomendadas você pegar uma crescente boa, uma crescente nova, né, de preferência, com corte bom, e o segredo está na primeira incisão, né? Se você faz uma muito fraquinha, depois você vai lá, faz de novo, não é exatamente o mesmo lugar, depois você vai criando vários planos que dificultam a sua vida. Então, concentrar na primeira incisão, faz uma incisão com uma profundidade boa, ali no caso a segunda também, depois você só faz o túnel, já vai estar numa profundidade adequada. Isso foi feito bilateralmente. Depois, outra dica legal dessas que eu acho importante comentar, não sei se você sempre faz isso, eu sempre faço incisões na esclera, flap, alguma coisa, antes de começar a vitrectomia, que o olho está tônico, é muito mais fácil do que com a infusão depois, né? Deixa deixa tudo pronto, né? Lembrar de não colocar as esclerotomias antes, até dá para pôr a da infusão, mas eu mesmo antes de colocar a infusão, você deixa os flaps prontos. Legal. Faz uma paracentese, uma incisão na esquerda. Tá. Uma coisa que eu queria comentar aí, Filipão, na edição você colocou que foi 2 milímetros, né, do limbo. Sim. A técnica, né, eles falam que é para fazer 1 milímetro, né? E tem um porquê disso. Se você faz muito, muito afastado, vai ter pouco áptico para você botar no túnel. Inclusive, uma das coisas que eles falam para você antes de começar a cirurgia é para medir o diâmetro horizontal da córnea. Se for maior do que 12 milímetros, né, se for um olho grande, você considerar até fazer oblíquo ou vertical, porque senão você vai ter pouco áptico. Quando o olho é grande, alto e míope, você pode até fazer a 0,5. Aí você fala, e para pegar, pode pegar a íris, né, ali quando você for fazer a esclerotomia. Aí você tem que fazer bem verticalizado na esclera para evitar que isso aconteça. Quando você vai fazer isso em olhos grandes, que você vai fazer mais perto, aí é interessante também fazer uma iridotomia, tá? Para evitar bloqueio reverso e capturar a lente. Tá? Só um adendo aí nessa questão aí. Legal. Então, essa esclerotomia, 1 milímetro do limbo, apontando principalmente no olho alto míope, apontando para o nervo mesmo, apontando para isso, exatamente. Não muito inclinada, não muito para o centro do olho. E você fez 23 gauge mesmo, né? Aí outra coisa que eu quero falar, assim,
uma dica, assim, que isso aí... eu tenho... são 2 pinças jacarezinho que eu uso para fazer essa técnica. E elas são 25 Gauge. E mesmo assim, quando eu comecei a fazer essa técnica, eu sentia... Você vai ver que quando eu vou tirar a lente, dá umas travadas, né? Então, o que eu tenho feito, antes de eu botar a lente, eu entro com a minha pinça para ver se ela está entrando lisa aí. Se ela estiver entrando, travando, eu dou uma ampliada, sabe? Eu entro com a 23 e dou uma ampliada, né? Sim. A cola, ela fecha bem, sabe? Então, assim, eu acho que não... É muito melhor, porque se você... Na hora que você for tirar o áptico, dar essa travada, às vezes você pode danificar o áptico, você pode romper o áptico. Então, isso é uma dica. Assim, antes de você... você fez as paracenteses, né? Vai colocar a lente, testa se sua pinça, que você precisa de 2 pinças jacaré para fazer essa técnica, tá? Testa se está entrando sem resistência. Essa é uma dica interessante. Eu não entendi 1 milímetro do limbo, porque isso aí tem mais distância que isso, né? Parece no vídeo. Então, pode ser. Pode ser, Rosman. Aí... Não, tô falando que parece... Eu não lembro. Essa cirurgia faz tempo. Não, mas tá bom. Mas eu acho que é uma observação pertinente. Não, mas a ideia vocês entenderam, né? Lógico. Sim. E aqui você faz uma coisa importante também, que é tirar o remanescente da cápsula, né? Qualquer vítreo que tem ali na região peripapilar, pupilar, ou resto de cápsula, isso vai atrapalhar pode atrapalhar o durante e pode atrapalhar a centralização da lente depois, né? Então, lembrando, quando você não vai usar o saco capsular, o ideal é deprimir ali e remover ele mesmo. Aqui, bem parecido com quem costuma fazer Yamane, né? Você está usando uma sensor, não é isso? A lente? É uma sensor, isso. Só para uma dica nesse passo aí, quando você bota a 3 peças, às vezes ela fica enroladinha para dentro, né? Então aí você vai com um ganchinho e expõe esse áptico para você já poder ter essa pega direta na pinça, tá? Aqui você está injetando só o áptico com a sua mão esquerda, você está segurando ali com a pincinha serrated, né? A boca de jacaré. E aí você está pedindo para alguém ir girando devagarinho a lente para você. Isso. É uma cirurgia. Em alguns passos dessa técnica você precisa de 3 mãos ou 4 mãos aí, né? Você precisa de ajuda. E eu falei que é parecido com o Yamane porque tem gente que já entra com a agulha no Yamane aqui fazendo a mesma coisa, né? Injeta só o áptico, entra primeiro na agulha ali, às vezes usa até uma pinça para poder empurrar um pouquinho mais e depois sai na... E esse passo que você falou, é legal segurar bem na pontinha, né, para não entortar o áptico. Isso. E vai injetando, alguém vai injetando a lente devagarinho, quando você segura e vai mantendo. Aí você editou, mas deixa eu te falar o que aconteceu. Você sabe por que você viu o vídeo inteiro, né? Eu tive uma dificuldade na hora de tirar o cartucho com a lente e eu fui para lá e a minha instrumentadora ela não segurou o áptico. Isso é uma coisa assim, isso é fundamental nessa técnica. A partir do momento que o áptico é exposto desse lado aqui esquerdo, onde estava a pinça, a instrumentadora ela não pode deixar de segurar até o momento que o outro áptico estiver exposto do outro lado. E essa foi a primeira falha da cirurgia. Não segurou e aí escorregou. E aí eu tive que entrar e fazer a técnica do handshake para resgatar, né? Sim. Eu lembro que você injetou, só que aí o segundo áptico ficou preso no injetor da lente, não é isso? Isso, foi isso mesmo. E aí você teve que soltar a mão esquerda, pedir para a sua instrumentadora segurar o áptico externalizado e mexer. Só que nessa de mexer, ela teve... Ela escorregou. Deslizou, né? Entrou para... Beleza, aí fazendo o handshake e trazendo o áptico novamente para fora. Segurando, e aí aqui que você falou, alguém está segurando para você. Exatamente. Agora você entra com a mão esquerda pela paracentese e vai usar sua mão direita para entrar com a pinça aqui nesse outro esclerótipo, essa no caso temporal.
Esse igual o Yamane também deve ser o passo mais difícil da cirurgia, né? Fazer esse... Uma dica é tentar pegar na pontinha ali, né? Assim, para você ver que essa saiu mais lisa ali, né? Suturando a córnea. E aqui tem um áptico externalizado, outro... Só que uma das dicas que eu coloquei no final desse vídeo era fazer um túnel, que depois você vai precisar pôr esse áptico dentro da esclera, né? Tanto aqui, e do outro lado aqui, temporal, você vai ter que colocar ele apontando ali para baixo. E uma coisa que eu tinha lido, tudo, é você fazer a esclerotomia e já fazer o túnel, para você já não precisar fazer com o áptico aqui, né? Tinha sido uma das dicas do vídeo. Deixa eu só fazer um adendo, a gente botar isso em discussão. Realmente, Filipinho, é desse jeito, né, que a técnica ela fala para fazer, só que por que eu comecei a fazer desse jeito? Você faz a esclerotomia, faz flap, faz as esclerotomias, faz o túnel, marca com tinta mesmo, para você não perder o túnel, e aí você implanta a lente. O que acontecia? A gente perdia o túnel, aí tinha que fazer de novo. Porque você pintava, mas ia lavando, na hora que você ia colocar o áptico, já não tinha tinta, e você tinha perdido a referência, você acabava tendo que fazer. Então, eu passei a fazer nesse momento que você viu. Entendi. E o que assim, a gente tem feito para evitar isso é segurar o áptico mesmo, pedir para o instrumentador, para quem estiver te auxiliando, no momento que você estiver fazendo túnel, né, você segurar o áptico, né? Mas realmente a técnica descrita é dessa forma mesmo. Mas assim, eu tenho essa dificuldade por causa do túnel, né? De achar o túnel depois, em outro passo depois, porque lava o corante. Deve ser difícil de achar mesmo, né? Você faz lá na hora, depois no meio da cirurgia não deve ser fácil encontrar. Então aqui ele está fazendo o túnel com uma agulha, nesse caso é uma agulha... Cara, eu usei, sabe a agulha pretinha? Sei. Ela é 22 Gauss, se eu não me engano. Eles falam até para fazer com a agulhinha de insulina, mas eu acho muito fininha, sabe? Inclusive, eu gostei tanto dessa técnica que eu mandei fazer um bisturizinho de diamante, de 0,5 milímetros, para fazer esse túnel. Porque você vê ali que tem uma resistência, né? E esse bisturizinho aí que eu mandei fazer entra igual a manteiga, é uma delícia. Aí você já bota o áptico e já faz. E outra vantagem desse bisturi é que nessa de perder o túnel, se você fizer antes, dá até para você dar uma... deixar ele um pouquinho maior, né? E aí fica mais fácil de achar o plano. Porque, mas vai ficar frouxo e tal. Eu não tive... não escorregou, tá? Após meu, tá? Eu acho que a cola, ela segura bem a cola biológica, né? Então, eu acho que perdoa bem essas incisões um pouco maiores. Legal. Aqui colocando então o primeiro áptico nasal dentro do túnel e colocando o segundo. Só que aqui deslizou, né? Aqui, enquanto fazia, ele caiu de novo. E aí tem que fazer o handshake de novo, não tem jeito, né? Você só resgatar ali não consegue. E o outro já está estável, porque está dentro do túnel, né? Então o lado nasal não vai escorregar mais. A ideia, e aqui colando com cola biológica, tanto, não precisa suturar, né? Tanto o flap escleral como a conjuntiva, você joga por cima, coloca a cola. E você vê que fica bem centralizado. Se você não... Bom, eu acho que igual o Yamane, né? Se você não danificou o áptico, não entortou, a ideia é a mesma do Yamane, né? Só que no Yamane você faz transconjuntival, fazendo flange para não escorregar. Nesse caso aqui, você tem que abrir conjuntiva, tem que abrir o flap, é mais trabalhoso, mas em compensação você está vendo melhor o que você está, o tamanho, o local do túnel, como que está ficando, e está usando a cola. Aqui as diquinhas que a gente pôs no final do vídeo era isso, fazer o túnel antes
do implante da lente, para você não ter que trabalhar com o áptico ali. O Thiago já explicou a dificuldade que tem dessa dica, né? Apesar de ser uma dica lógica, nem sempre ela é fácil de fazer. E a outra ali, o Thiago falou sobre a dificuldade do assistente, que às vezes não segura muito bem, ou mesmo para você ficar mais independente, né? Não depender de outra pessoa que possa puxar muito o áptico, danificar o áptico. Eu li sobre essa técnica e tinha uma dica interessante, que eles pegavam a borrachinha do gancho de íris, tirava do gancho de íris e usava essa borracha, né, o pneu aí, para segurar. Então, para não depender do assistente, ele colocava ali, usava o furinho que ela entra, né, que o gancho de íris entra mesmo na coisa, para deixar ela ali presa, enquanto você faz as manobras do outro lado, sem depender de ninguém ficar segurando aqui. Achei uma dica legal também. Essa técnica dá para fazer sem assistente. Aquele primeiro momento que você joga o que eles chamam de leading aptic, aí você vai jogar em cima da íris. Aí você deixa o leading aptic em cima da íris e o trailing aptic, né, que eles falam, de fora, né, da incisão, igual é o normal, né? Aí só que você vai fazer uma paracentese a mais na sua mão direita e aí você vai fazer um handshake technique. Você vai pegar em cima da íris e com sua mão esquerda vai entregar o áptico, né, para a mão esquerda e vai puxar, né? E aí, a partir desse momento, você bota o ganchinho, o materialzinho do ganchinho de íris para segurar. Uhum. Então, dá para fazer sem instrumentador também, caso alguém queira. Eu gosto de sempre falar de vantagem e desvantagem de cada técnica, porque como não tem um padrão ouro, eu vejo como vantagem essa técnica, uma coisa que não é cara, né? Você não usa um material pouco acessível, né? Você vai precisar de material para abrir conjuntiva, abrir esclera. Você tem que ter o material, a pinça, de preferência com um gauge um pouquinho menor do que, um pouquinho mais, né? Mais fino do que o esclerótomo que você está usando. Mas a lente é barata, é uma lente, a Sensor não é uma lente inacessível ou cara, né? A grande desvantagem dela que eu vejo além de ser um pouco mais trabalhosa em comparação ao Yamane, por exemplo, ela depender de um outro auxiliar, né? Eu acho que essa questão de depender de alguém que entenda do passo ali, ou que tenha destreza para segurar o áptico direitinho sem puxar, sem danificar. Não sei o que vocês acham. Você faz Yamane, Thiago, para comparar? Não. Eu te contar essa história dessa técnica, quando que eu comecei a fazer, eu fui numa academia americana em 2018. Aí lá tem vários cursos bem legais, cara, Wet Lab. E aí eu fiz um curso chamado No Capsule, No Problem, Interscleral Aptic Fixation of EOS. E nesse curso, quem dava esse curso era o Yamane e o Agarwal, né? Uhum. E eu queria aprender a do Agarwal, né? Porque eu via quando a gente estava no nosso fellow, eu lembro, por exemplo, da Verônica fazendo essa técnica, e eu lembro que o pessoal quebrava muito áptico, o pessoal apanhava muito, né? E eu sempre fui curioso, falei, cara, eu vou fazer esse curso, eu queria aprender do Agarwal. E aí eu sentei lá, né, lá no lugarzinho lá do aluno, e cada aluno ficava com o tutor, com o professor. Aí sentou um japonesinho do meu lado, né? E aí, você quer aprender qual? Eu falei, eu quero a do Agarwal. Aí ele abaixou a cabeça, assim, meio entristecido. Não, essa eu não sou muito bom, não. Saiu, assim. Era o Yamane, cara. Dispensou. Aí eu conto isso para meus fellows, eles dão risada, né? Então, assim, aí eu comecei a fazer essa técnica a partir daí. Essa academia americana é bem legal, né? É um congresso bem legal. E é isso. Eles, no próprio curso, eles falam que a Yamane é como se fosse vamos dizer assim, uma evolução, né, da Agarwal. Mas, assim, o que eu gosto da Agarwal é porque que você tem uma previsão de onde você está colocando o áptico, e aí não tem aquela chance da lente ficar tiltada, descentrada, que às vezes acontece na Yamane, né, que você vê muito, né? Parece que é uma
parece ser uma cirurgia mais previsível, né? Pelo menos eu vejo assim, né? Dragão, deixa eu fazer aqui alguns comentários. Cara, a primeira coisa interessante é que eu não sei se eu não entendi direito por que tem que fazer o túnel antes de implantar a lente. Não precisa fazer o túnel antes. Eu coloquei isso como dica porque justamente foi um momento que escorregou o áptico. O áptico já estava para fora do olho. Quando você está mexendo o olho eu fui fazer o túnel, empurrou o áptico para dentro. A hora que eu às vezes o olho se mexe e o áptico volta, entendeu? Então, se você fizer já antes, se o túnel já tiver feito antes, na teoria, a teoria lendo a técnica, eles falam, faz a esclerotomia, faz o túnel. Porque aí você já tira o áptico e já coloca dentro do túnel. Já coloca no túnel. Entendi. Só para evitar uma manipulação. Mas, por outro lado, quando você faz depois, talvez facilite controle, enfim, né? você saber a localização certinho de onde o áptico saiu, né? Sim. Então, é uma dica que acho que tem vantagem e desvantagem. Realmente, você vai ter uma manipulação depois que o áptico já saiu, isso pode ser chato, que você já está manipulando. Mas você pode pedir para o instrumentador segurar, né? Ou você pode fazer aquele negócio da borrachinha que o Felipe falou, né? Que aí segura ali, e aí você tem, que eu também acho que precisa, né? Eu acho que aí talvez o problema foi exatamente não ter feito a 1 ou 2 milímetros do limbo, acho que talvez ele tivesse uns 3,5. Estava faltando áptico mesmo. E aí faltou áptico, como você falou. Mesmo, né? Acho que esse talvez tenha sido o maior problema. Também se tivesse mais áptico ali, essa manipulação não teria deixado o problema. Existem alternativas. A gente fez técnicas como essa durante o nosso o Thiago, quem estiver assistindo aí, o Thiago foi meu co-fellow, né? A gente fez fellow junto. E a gente fazia cirurgias parecidas como essa. Eu me lembro de fazer túnel escleral para fixação e eu não assisti o curso da Garwal. E existem duas alternativas que você pode fazer que são interessantes. Uma você já falou, você pode fazer com a agulha de insulina. Eu me lembro que a gente fazia com a agulha de insulina, né? Então é pequenininho, é apertadinho, mas dá para colocar, né? O áptico ali dentro do túnel que é feito pela insulina. Uma outra coisa que pode ser feita, uma alternativa, é que você pode fazer um túnel sem fim, né? Fazer um túnel com fundo falso, ou você pode fazer enfiar, vou dizer, aqui está o quadradinho, desculpa, eu vou fazer assim desse jeito, né? Aqui está o quadradinho que você fez, o fleco está rebatido para cima, tá? Você entra com a agulha aqui por dentro e fez o túnel, certo? Por debaixo da esclera. Se você entrar pelo outro lado e sair com a agulha pelo flap, você pode usar a agulha como guia e passar o áptico por dentro do flap para fora. E aí ele ficaria para fora exposto mesmo, né? Só que isso aí você tem que estar muito próximo do limbo para ter áptico suficiente para você fazer esse guia e sair para fora. Sim. Né? E aí você tem uma alternativa, que é fazer o Yamane, vamos dizer, um mega Yamane HO aí mudado, que você faz você pode queimar esses ápticos e eles já ficam presos, você não usa, entendeu? Eu não sei se eu fui claro, mas entendi. Se você conseguir passar o áptico inteiro pelo túnel, você queima a ponta e a ponta segura. Seria uma Yamane... meio que uma mistura dos dois. Né? Mas assim, não sou eu que estou inventando, não, porque eu já fiz isso no fellow. Então, alguém bolou isso, e eu estou comentando que pode ser feito dessa forma. E uma terceira opção é você dar um nó. Você pode dar um nó de Vicryl, ou mesmo de um nylon. O Vicryl vai ser absorvido, mas é naquela expectativa de você conseguir segurar até a fibrose ali local acontecer. Então, um Vicryl, uma hora ele solta, a coisa vai embora. Mas dá para fazer com um nylon 10 mesmo, que você vai usar se não usar a cola, né? Se não usar cola. Se não usar cola, né? Mas assim, a cola é mais um rolo, né? E, nas desvantagens dessa técnica que você fez, eu colocaria ter a cola, que é um negócio que tem que ter, que não é todo mundo que tem, e ter a pinça, né? Que é outro problema. Tem que ser 2 pinças.
Exatamente, é uma outra coisa, né? Então a cirurgia vai encarecendo do ponto de Sim. vista de material. Uhum. Então, se você, sei lá, tá num cara aí que complicou uma faca, não sei aonde, para fazer isso, o cara tem que ter tiracolo, os negócios, né? Então, eu sou mais do tipo que tem que resolver com o que tem ali, entendeu? Uhum. Então, é uma outra desvantagem. Por outro lado, eu já vi algumas pessoas falando bem da Yamane. O Edu Novaes fala muito bem da Yamane, ele faz bastante. O próprio alemão, Hagman, eu assisti uma aula dele excelente, falando bastante da técnica de Yamane. Mas, particularmente, eu acho horrível, né? É o que o próprio alemão falou, né? Ele falou assim, meio que ame ou deixe, né? É uma coisa que você tem que fazer 50 darem errado para a 51ª começar a dar certo, porque você já errou em vários momentos ali. E eu acho que é uma técnica que eu não faria no meu olho. Assim, é tanta possibilidade de tilt, da queimadura do negócio não ficar perfeito, não ficar equilibrado. Para mim, Você a não tem técnica. controle do túnel, né? Esse que é o Você não tem problema. controle de nada, né? Para mim, É. a técnica com menos controle que existe, é a que mais tem risco de tilt. E tilt de lente dá um astigmatismo que tu não corrige no óculos, não. Fica uma coisa horrível de corrigir depois, né? Então, eu não faço a manha, não fiz umas 3 ou 4 vezes, não gostei, ficou tiltado, saiu, tive que refazer 2 delas. Então, não gosto. Mas, por outro lado, fazendo com túnel escleral, do jeito que você fez, já acho que é uma outra situação que fica muito melhor, dá para trabalhar. É assim, dá para se tiver a pinça, é melhor. Mas dá para fazer, vai dar mais trabalho e você não pode ir num dia com raiva. Se você fizesse, aliás, qualquer fixação, se fizer com raiva, sai errado. Então tem que estar num dia muito tranquilo, mas dá para você fazer guiando pela agulha. Se você não tiver a pinça de jeito nenhum e tiver um dia que não esteja com raiva, você consegue, com calma, botar a agulha lá dentro e usar a agulha como guia para tirar os ápticos lá de dentro, e aí essas pinças passam a ser desnecessárias. Lógico que a pinça é muito mais fácil, né? Então, existe é uma alternativa fazer dessa forma. É, Enfim, a gente vai ter outras Orbit Tips aí para discutir Yamane e tudo. Eu gosto de Yamane até. Eu acho ela traiçoeira só. Eu acho que a curva de aprendizado é mais difícil do que Acros Gore-Tex, por exemplo. Acho que ela não cria muito espaço para improviso. Isso que é o problema. A galera às vezes assiste um vídeo, assiste um outro, não treinou no WetLab, não tem ninguém mais experiente do lado e sai fazendo, sabe? E essa também tem algumas coisas traiçoeiras parecidas com a Yamane que possa dar tilt, né? Essa dica de pegar na pontinha é essencial. Lá que você via muita gente quebrando o áptico, tudo, provavelmente é porque tinha uma pega ruim ou porque não fazia handshake. Então, se você sair fazendo de qualquer jeito ali, tentando tirar a qualquer custo, vai entortar, vai quebrar áptico. explicar o que é handshake, né? Handshake é quando você pega. Pegar com uma pinça e entregar com a outra pinça. Isso. Você pega uma pinça e posiciona ela sem estressar muito o áptico para você pegar pela pontinha do outro e entregar de uma mão para outra. Eles recomendam outro tipo de áptico para esse PVDF. tipo de cirurgia, né? Só que não tem no Brasil, né? Não tem no Brasil. Tem tem uma japonesa que chama X70 da Santen, que é a áptico de PVDF, que é o que eles usaram originalmente lá com o Yamane. Ela é mais maleável, ela não quebra muito, né? E não tem memória assim também. Então, assim, ele entorta e volta para a posição. Quer dizer, ele entorta e volta para a posição. Ele não fica. E tem a CT Lucy, Zeiss CT Lucy também, que também não tem no Brasil com áptico de PMMA, né? De PVDF. Então, essa é a limitação que a gente tem. A gente acaba usando Yamane, muita gente acaba usando o MA60 ou a Sensa. É o jeito que. E aí é legal. Bom, depois a gente vai discutir com mais calma Yamane num outro episódio aí. Mas é isso. Todas as técnicas têm lá suas vantagens, têm suas desvantagens, têm a necessidade de treino
e acho que o Orbit Tips pode, compartilhando essa discussão toda, ajudar um pouco, né, a ver soluções diferentes, ver como é que os cirurgiões pensam, quais são as experiências positivas e negativas de cada um com uma técnica ou com um determinado passo cirúrgico. E eu queria agradecer mais uma vez aí sua presença, Tiagão. Sempre que tiver um vídeo legal, lembra da gente. Beleza. Não só de fixação, né? E qualquer coisa aí relacionada à retina. E lembrando mais uma vez, para quem está assistindo, quem quiser compartilhar vídeos cirúrgicos com a gente também, trazer o caso para discussão aqui, será um grande prazer. É isso. Obrigado, Filipão. Obrigado aí por receber. Valeu. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, até mais. Valeu.